Então já separa papel e caneta, porque aqui a gente vai construir um plano de ação para você conseguir. Você já está com o cliente aí, anual, já chegou cliente para você para o imposto de renda desse ano, e agora a gente vai fazer o outro passo da engrenagem, que é fazer com que esses clientes anuais se tornem clientes mensalistas, te trazendo uma recorrência de honorários. A ideia, o que eu sempre trago para vocês, é que sim, vocês, contadores do agronegócio, podem oferecer serviço mensalmente e ter esse contato com o produtor rural, ter recorrência de honorários também no mensal. O produtor rural está procurando parceiros de negócios que, de fato, façam a diferença na vida tributária dele. Infelizmente, quando nós somos contadores anuais, recepcionamos os documentos apenas uma vez ao ano. Para a época do imposto de renda, para a época de poder escriturar o LCDPR, nós somos escrituradores de fatos passados. Ou seja, se o produtor rural chegar com toda a documentação só na época de imposto de renda, eu não consigo mudar nada do que passou, tá? Então é daqui para frente que você consegue virar o jogo e fazer a diferença na vida tributária dele, seja ou entregando uma segurança tributária maior, ou então uma redução da carga tributária. Às vezes aquele produtor rural, ele está pagando muito mais imposto do que ele deveria. Às vezes esse produtor rural, ele não está pagando imposto, mas ele está sofrendo ali com uma insegurança tributária, porque ele está ainda utilizando de jeitinhos, tá? Então aquele produtor rural, por mais que ele não está pagando imposto, é porque ele começa a pegar nota na época do imposto de renda, fica correndo atrás de notas fiscais, tá? Então, o nosso objetivo, quando nós falamos que nós somos contadores tributaristas do agronegócio, é entregar essas duas opções, a menor carga tributária e também a segurança tributária. Isso é possível quando a gente tem uma recorrência mensal de contato com o produtor rural. O primeiro passo desse plano de ação é o mapeamento. Mas, basicamente, Fernando, o que é mapeamento? Gente, a gente precisa analisar aqueles dados que a gente tem. Vocês já estão com alguns clientes para entrega anual, tá? Então, eu tenho lá o senhor João, José, Júlio, Joana. Vocês precisam entender que eu preciso, o mínimo do mapeamento que eu preciso é saber quantos impostos de renda de produtor rural, quantos produtores rurais eu fiz no imposto de renda, independente se você fez livro caixa analógico ou então livro caixa digital. Vocês precisam entender quantos clientes são possíveis de trazer para recorrência anual, recorrência mensal. Ah, Fernanda, mas nem todos os clientes vão aceitar. Muitos dos clientes não receberam a pergunta, mas realmente a gente tem alguns produtores rurais que eles não se adaptariam. São pequenos produtores rurais de agricultura familiar que têm um faturamento bem mínimo no ano. Pode ser que eles não se adaptariam à recorrência mensal. E um item que é bem rotineiro receber é a questão da precificação. Ai, Fernanda, mas eu não sei nem quanto precificar, né? Beleza, eu preciso entrar para a precificação, eu preciso cobrar desse cliente no mínimo um salário mínimo para valer a pena. Hoje vocês não estão cobrando nada, gente. Vocês não estão cobrando nada desse cliente mensalmente. Vocês recebem honorário anual. Concordam comigo? Se você pegar esse honorário que você recebe anual dele e dividir por 12, é o mínimo do valor que você precisa cobrar? Obviamente, depois você pode analisar os custos do seu escritório, quantas horas você vai gastar com esse cliente, mas se você dobrar o valor do honorário anual, você já dobrou o seu faturamento. Você tem que calcular qual é o custo que você tem para parar para olhar para o negócio dele, tá? Então, primeiro ponto, fazer um mapeamento de clientes que chegaram para você no anual. Quantos produtores rurais eu fiz imposto de renda? Quem são esses produtores rurais? Sim, vocês vão planilhar isso. O mapeamento é realmente você saber qual é a atividade, quem são esses produtores rurais. Vamos mapear quem são esses produtores rurais. A ideia do mapeamento é você colocar, pode ser em uma planilha, pode ser em um CRM, pode ser a modalidade que você se adaptar. Você vai colocar quantos são os produtores rurais? Quem são esses produtores rurais? Faz aí, vamos fazer uma planilha que é muito mais fácil do que a gente fazer no CRM? Bom,
Eu tenho 10 clientes anuais que chegaram para fazer imposto de renda esse ano, sejam eles pequenos ou grandes, todos entrarão no mapeamento. Olha aqui, nessa coluninha aqui, eu vou colocar todos os produtores rurais. Do lado, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar qual atividade ele desempenha. Qual atividade ele está desempenhando? Qual outra informação que é importante? Qual o faturamento desse produtor rural? O produtor rural. Ah, Fernanda, então você vai olhar pela cor dos olhos? Não, porque geralmente se assemelham grupos de faturamento. Um produtor rural que ele tem 300 mil reais de faturamento ano, o nível de movimentação, o nível de notas fiscais e o nível de tempo que você vai gastar para você conseguir computar essa informação, fazer a escrituração e ainda ter o seu olhar como tributarista no negócio dele, é diferente de você pegar um produtor de 3 milhões ou 30 milhões, tá? Então, vocês precisam analisar qual é o faturamento. Vocês têm essa informação. Vocês fizeram o imposto de renda deles. Vocês fizeram o livro caixa, seja ele analógico ou seja ele digital. Vocês têm essa informação. Ninguém tem, mas vocês têm. Tá? Então, planilhem qual é o faturamento desse produtor rural. Ele tem funcionário registrado? Se sim, quantos? Porque, Fernanda, eu quero fazer folha de pagamento também, só que ele está lá no sindicato. Ele está no sindicato porque ele cobra um valor baixo, mas será que não compensaria para você trazer a folha de pagamento juntamente com outro serviço? Seja o BPO financeiro, seja a escrituração, assessoria fiscal mensal, tá? Então, é importante vocês terem mapeado se ele tem funcionário registrado, porque quando você for fazer a oferta, né, você analisou, entregou os itens que eu vou falar aqui para vocês, entregou para ele, vocês têm uma margem, olha, se você vier com a escrituração fiscal, eu dou de bônus para você a folha de pagamento. Qual é o perfil desse produtor rural? Fernanda, como assim? Qual é o perfil dele? No mapeamento, e vocês sentiram a dor agora, na época do imposto de renda, vocês estão vivendo essa dor. Ele é um perfil organizado? É um perfil desorganizado? Ele tem funcionário, deixa eu puxar mais para cá, administrativo? Não tem funcionário administrativo? Por quê? Porque tudo isso vocês vão utilizar para saber qual é o serviço que eu posso ofertar para ele. Não, ele não tem um funcionário administrativo. Quem é que faz o pagamento de contas para ele? Ele tem fluxo de caixa? Ele tem fluxo de caixa? Tem contas a pagar? Tem muitas dores, contas a pagar? Tem contas a receber? Faz conciliação bancária? E vocês já identificaram isso. Não é você perguntar para o cliente. Vocês sentiram na pele essa dor agora. Então, vocês sentiram na pele a falta de comprovante bancário, a falta de saber quando é que efetivamente ele recebeu de um cliente, qual é o valor que efetivamente ele recebeu de um cliente. Muito possivelmente, se você escriturou o livro caixa analógico da modalidade correta, você pode identificar contas que ele pagou em duplicidade, descontos que os clientes deles descontaram a maior. Então, esses pontos de falha, eles vão... E, por exemplo, quando eu precisava de um documento, para quem é que eu solicitava? Era para o funcionário administrativo ou era para o próprio produtor rural? Quando eu solicitava um comprovante bancário, para quem é que eu solicitava? Né? Era fácil para esse produtor rural ele me trazer a documentação que eu solicitava? Como é que chegou os documentos até mim? Tá? Então, essas informações vocês têm. Então, eu sugiro que vocês coloquem essas informações no mapeamento. Por quê? Vocês têm um rol de serviços, e a gente fala muito isso lá na comunidade agrotributária, vocês têm um rol de serviço que vocês conseguem ofertar para o cliente. Não é somente imposto de renda, não é somente livro caixa analógico. E vocês poderiam aplicar serviços financeiros, outros serviços tributários.
tá? Mas para isso vocês precisam fazer um mapeamento. Ele paga imposto de renda? Será que ele tem essa dor de pagar imposto de renda? É importante para vocês conseguirem entregar para ele esse mapeamento. É para vocês, não é para entregar para o cliente. Esse mapeamento é para vocês saberem quais são os clientes que ele tem um potencial de fechamento para vocês na recorrência mensal maior, tá? Então aqui é através desse mapeamento que vocês vão conseguir analisar os imóveis rurais explorados estão regularizados. Esse mapeamento é uma inteligência de negócios para vocês, tá? Então, entrou cliente novo, preencha um mapeamento para você ver qual potencial cliente poderia virar mensal, sair do anual e te trazer honorários mensais.